Graça e paz do Senhor Jesus, os crentes. Muito prazer, meu nome é Paulo Capelletti, eu sou casado com a Silvia já há 33 anos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhos biológicos e 2 meninas adotivas. Um dos meus filhos, o filho mais velho meu, já está morando com Jesus lá no céu. Ele veio a falecer 16 anos atrás, mas lá nós não temos telefone, nós não temos aeroporto, não temos correio lá no céu, mas um dia eu sei que eu vou encontrar com ele, né? Porque ele está no melhor lugar. Eu tenho um outro filho chamado Giovanni, tenho 23 anos, para mim é uma alegria porque ele já casou, uma pena para você que é solteira. Ficou sabendo muito tarde dele. É um menino muito bom e é um menino que já está morando fora do país também com a sua esposa, tentando fazer a vida dele de uma forma diferente. E ele disse para mim que ele quer ser médico. E quando ele disse para mim que queria ser médico, eu falei, minha aposentadoria está garantida. Vai me sustentar o resto da vida agora. Mas aí ele falou para mim, não, mas eu não vou trabalhar nem em hospital, nem em clínica e não vou ter nem consultório. Eu falei, vai trabalhar onde então? Vai ser médico para quê então? Ele falou, não, vou cuidar de gente de rua. Eu falei, meu Deus do céu, com quem ele aprendeu esse negócio? Que não pode ganhar dinheiro. Então, e ele viveu a vida dele durante 5 anos, de 5 anos aos 19 anos, ele dormiu no quarto dele tinha sempre 5, 3, 8 travestis morando no quarto, né? Ex-travestis morando no quarto. E quando ele veio dizer para mim que ele estava namorando, eu perguntei com quem? Aí ele falou, não, é uma menina. Eu falei, puxa, ainda bem, né, que é uma menina. Porque a nossa casa, eu e minha esposa, 19 anos atrás, nós decidimos morar com pessoas que a família não quer, que a sociedade não quer, que ninguém quer. Ex-travestis, ex-prostitutas, ex-bandidos, ex-assassinos, todas as pessoas que um dia encontraram Jesus e querem mudar a sua vida. Então nós levamos para casa para eles serem família com a gente. Então esse é o nosso desafio e chamamento, para poder morar com essas pessoas. Então já fazem 19 anos que eu estou morando e tentando viver e articular uma vida familiar diferente da vida familiar que alguns levam, porque a nossa casa sempre tem alguém diferente chegando. Então quando eu sento na mesa ou no banco ao redor da mesa, eu fico pensando, esse rapaz ou essa menina eu nunca vi na minha casa. Aí tenho que perguntar o nome, de onde veio, o que está acontecendo, o que está fazendo. E aí nós nos identificamos e a pessoa vai dizer que ela quer viver uma vida diferente. Então ela começa a fazer parte da minha família e aí a gente vai vivendo. E também eu não consigo tirar férias, porque a minha família é muito grande, então eu não tenho como levar todo mundo para um lugar, né? Então nós decidimos também, eu e minha esposa, a viver junto com essas pessoas, para que Deus possa de verdade nos usar para mostrar o que é uma família para aqueles que nunca tiveram, e por isso nós vivemos com eles. Alguém acredita que um travesti pode se converter e se tornar um grande homem de Deus? Amém? Amém, irmãos? E aonde eles estão aqui? Ex-travestis. Você pode acreditar que esse ex-travesti pode um dia casar com a sua filha? Você cederia a sua filha para casar com um ex-travesti? Então, quem acredita que um assassino pode se tornar um homem de Deus? Amém? E aonde eles estão? Olha aí, pronto. Aqui pelo menos tem um, em várias igrejas do Brasil não tem nenhum.
Então, mas você cederia sua filha para ele casar com ela e se tornar uma família com ela? Então, se a gente não cede os nossos filhos, é porque nós não acreditamos muito que Deus pode mudar a vida de um homem ou de uma mulher. E essa é uma dificuldade que eu encontro, porque nós temos vários homens lá que foram ex-travestis que querem casar, mas eles não encontram nenhuma esposa para poder recebê-los. E isso é difícil para nós. Mas eu acredito que um dia a comunidade que se chama Serva de Deus, ela vai abrir o coração e entender que a conversão é muito maior do que simplesmente um impacto emocional, e que nós vamos saber que Deus transforma a vida completamente do ser humano. Mas é isso, nós estamos lá tentando fazer alguma coisa, mas aqui o tema é diferente. O tema é: a minha casa é o lugar de encontro. E eu queria dizer que nessa casa só é lugar de encontro se eu tiver aberto para dar chances para as pessoas viverem de uma forma diferente. Não tem como nós termos uma casa onde as oportunidades não são colocadas quando as pessoas erram. Então a casa não é só um lugar de encontro, mas é um lugar de desencontro, mas é um lugar de retorno também. Não é só um lugar de afastamento, mas é um lugar de retorno. É um lugar de desencontro, de encontro, de retornos e de afastamentos. Então eu separei aqui um texto que eu gosto muito, que é Lucas capítulo 15, verso 11. É a parábola do Pai misericordioso. E só pode ser lugar de encontro se o Pai for misericordioso. Se o Pai não for misericordioso, não dá para ter encontros, e só dá para ter desencontros. Então essa parábola eu me detive com dois autores que são Kenneth Bailey, é um livro chamado A Poesia e o Camponês. Esse homem ele é especialista em Oriente Médio Primitivo, e também peguei um livro chamado A Parábola de Jesus, do Joaquim Jeremias. Então são dois livros que nós vamos usar nesse texto para poder compreender a parábola ao qual Jesus está dizendo em Lucas. Um outro livro que é importante você ter é um autor que é especialista no Novo Testamento, e ele tem um comentário de Lucas, que é Raymond Brown. Raymond Brown é um dos especialistas biblicistas, um dos maiores biblicistas do Novo Testamento que eu já conheci e também considerado no mundo. E ele vai dizer que o único pródigo dessa parábola é o pai. E aí Timothy Keller, lendo Raymond Brown, apesar de ele não citar no livro dele, ele... porque isso é costume de americano, né? Ele acha que copiar é a síndrome da originalidade. Então, Timothy Keller ele usa Raymond Brown para dizer que o pai é pródigo, Timothy Keller, mas quem fala sobre isso é Raymond Brown. Mas eu quero usar só esses dois livros para a gente poder entender a parábola da forma que Jesus diz. Então eu prefiro ir até o Oriente Médio Primitivo e conversar com o Kenneth Bailey do que conversar com o Timothy Keller. Não que sou contra ele, eu acho que ele faz um trabalho excepcional e nós precisamos entender. Então vamos ler a parábola e depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Que a casa é um lugar de afastamentos e encontros, de volta e de retorno, porque precisa ter um ambiente para que a pessoa possa retornar e ir embora, né? Diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Estava na torcida do Palmeiras. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o meu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de falar aqui, Senhor, para o teu grupo, para o teu querido, para os teus queridos, para as tuas queridas. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar toda a barreira de comunicação que existe entre nós, e que nós possamos falar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja, e também não só falar, mas aplicar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor quer, no nome de Jesus. Amém. Então, para nós entendermos essa parábola, nós temos que entender que existe uma cultura do Oriente Médio primitivo. E qual é essa cultura? Primeiro, é uma cultura patriarcal, onde o pai é o chefe e ele manda e os filhos têm que obedecer. E uma das coisas que acontecem na vida do Oriente Médio primitivo é a desobediência do filho não é permitido. Porque se o filho desobedece o seu pai, ele tem o direito, nas tribos judaicas, de apedrejar o filho e de fazê-lo morrer em praça pública. Então a cultura estava sendo forçada a tomar decisões, ou seja, um pai no judaísmo era totalmente diferente de um pai que estava sendo proposto por Jesus. O pai, na cultura judaica, quando o filho pedia a herança, o filho mais moço pedia a herança, existia uma condição dentro da cultura que dizia que o filho já não queria ser mais filho desse pai. Ou seja, se nós que somos já filhos há muito tempo, nós poderíamos falar para o nosso pai da seguinte forma: eu não quero mais o seu sobrenome, você me dá a minha herança e eu vou embora porque eu não aguento mais você. Então ele estava querendo dizer da seguinte forma: olha, eu não quero mais seu nome, eu não quero mais sua gerência, eu não quero mais as suas orientações, porque um filho na cultura judaica tinha que receber conselho do pai até os 30 anos. Na verdade, quando ele casava, ele ia até o encontro do pai sempre para pedir orientação. E na questão judaica,
o pai tinha que orientar o filho até que ele pudesse se emancipar, que é só depois dos 30 anos, na verdade. E aí o que acontece com essa parábola? Jesus inverte todas as coisas, porque o reino de Deus é uma inversão das próprias culturas que existem no nosso meio. Então Jesus ele vai mostrar que o Pai é misericordioso e não é um déspota, não é um homem que tem toda a orientação, mas ele tem um coração mudado, transformado, porque é isso que o reino de Deus faz. Então Jesus ele começa a mostrar que o filho estava querendo que o pai morresse, porque essa é a afirmação que o filho fala quando está pedindo a herança: eu quero que você morra para eu poder ter liberdade. E nessa hora o pai poderia levar o filho até a praça, julgar com um juiz que tinha na tribo, e ele ia julgar para poder morrer, e a família toda poderia apedrejá-lo e poder matá-lo. Mas nessa parábola Jesus propõe que o filho pede a herança, fala para o pai que quer que o pai morra, mas o pai, na sua misericórdia e na sua compaixão, ele dá e divide a herança e dá a herança para o filho. Isso me leva a entender que uma casa que é lugar de encontro precisa ter um lugar de misericórdia. E misericórdia nada mais é, na Bíblia toda, a oportunidade de nós darmos vida ao outro, porque é isso que Jesus fez. Então misericórdia é o desejo de Deus de dar continuidade na vida da pessoa, mesmo quando ela não quer que você exista. Então é um lugar de desencontro, mas é um lugar de misericórdia. Só pode ser um lugar de encontro onde tem misericórdia. Se não houver misericórdia, não haverá encontros. Então isso aqui Jesus deixa muito claro na parábola do pai misericordioso, que eu quero que mude esse termo, esse subtítulo para o pai misericordioso. Se você puder riscar e escrever pai misericordioso, vai ser bom para você. Então o que nós temos que entender? Quando nós estamos vivendo, existe um pai que, mesmo quando nós queremos que ele morra, ele sempre vai dar oportunidades para a gente continuar vivendo. E é isso que esse pai na parábola está querendo dizer. Então o nosso Deus, que nos recebeu, ele sempre vai nos dar oportunidades para a gente poder continuar vivendo. E é isso que ele faz, mesmo quando nós queremos que ele morra ou que ele não esteja nos lugares aonde nós estamos. Nós sempre vamos estar com Deus aonde quer que nós vamos. Então isso faz com que a gente tenha que olhar para Deus como um Deus misericordioso, um Deus que está dando uma nova chance para a gente viver. E é claro que nós também, como cristãos, nós queremos de verdade, muitas vezes falar para Deus que Deus não precisa ir nem nos lugares. E muitas vezes nós queremos falar para Deus ou para as outras pessoas que Deus não existe. E se Deus não existe, Ele morreu. Nós cristãos temos costumes de muitas vezes na nossa conversa nós podemos dizer para o outro que Deus não existe. E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer da mentira. Mentira é dizer que Deus não existe. É isso. Então quando eu minto para o meu próximo, eu estou dizendo: meu Deus não existe. Se ele não existe é porque ele morreu. Uma vez ele existiu, agora ele não existe mais. Então aí, uma das coisas mais interessantes que eu li no pensamento é que quando eu estou mentindo, eu estou falando que Deus, Ele não pode ouvir. Quando eu estou mentindo para o meu próximo, Deus não pode falar. Quando eu estou mentindo para o meu próximo, eu estou dizendo que Deus não está naquele lugar. Quando eu estou mentindo para o meu próximo, eu estou dizendo que Deus não pode estender a mão e agir com ira para cima da minha vida. Ou seja, se Deus não pode pensar, se Deus não pode ouvir, se Deus não pode falar, se Deus não pode estender a mão, se Deus não está lá, Deus morreu. E aí tem uma pergunta: quantos aqui mentem? Não precisa levantar a mão, eu sei que todo mundo faz isso. Então quando nós mentimos, nós estamos falando que Deus morreu. Mas por que Deus não acaba com a gente? Porque Ele é misericordioso. Ele quer que a gente volte. E tem outras coisas que nós fazemos também, que nós não queremos mais que Deus exista.
É uma das coisas que nós temos que entender, que quando nós estamos mentindo, nós estamos dizendo que o Deus que nós dizemos que amamos, Ele não existe. Por quê? Porque Deus, Ele faz um pacto com a verdade, não com a mentira. E Paulo vai dizer: deixe a mentira e fale a verdade. É isso. Então, uma das coisas que nós temos que entender na nossa vida e no lugar de encontro é que precisa ter verdades para que a gente possa continuar vivendo. Então a casa é um lugar da verdade. Todo mundo sabe quem eu sou dentro da minha casa. Todo mundo sabe quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou chateado, quando eu estou bravo. Todo mundo sabe na minha casa, porque me conhece. Então o lugar da casa é um lugar de dar novas chances para as pessoas que ainda não entenderam que ali é um lugar de encontro verdadeiro. Então é uma das coisas que nós temos que entender na nossa vida. Então quando Lucas estava escrevendo esse texto, ele estava querendo dizer: mano, nós temos vivido uma vida falsa diante desse pai que tem uma casa enorme. E Deus está tendo misericórdia da gente, porque Ele quer que a gente continue vivendo. E tem outras coisas que acontecem na nossa vida que faz com que a gente possa também falar que nós não queremos que Deus exista. Quando você perde um ente querido, você também tem o primeiro plano que a gente entende, que a gente aprende na hora do culto fúnebre, ou então até mesmo do desligamento da morte de um ente querido. Nós vamos colocar a culpa em Deus. E quando nós colocamos a culpa em Deus, é porque nós não queremos mais que Ele se relacione com a gente. Eu posso dizer de claro e bom som que quando meu filho faleceu, eu tive grandes dificuldades de continuar o ministério. E eu não queria mais servir a Jesus, porque na minha adolescência e na minha juventude eu fui ateu e ativo em relação a vários movimentos. E eu não queria que Deus existisse de forma nenhuma. Eu perseguia os cristãos, eu jogava sinuca num bar próximo da minha casa, e quando os crentes passavam, eu corria atrás para bater neles, porque eu não queria que eles nem passassem por onde eu estava, de tanta raiva que eu tinha de crente. E quando eu perdi o meu filho, eu já era cristão, já era pastor, eu disse para Deus: Deus, enquanto ele está no caixão, eu quero que o Senhor ressuscite o meu filho, porque eu sei que o Senhor é o dono da ressurreição, e eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mesmo que o médico falou que não tem mais condição, mesmo que o médico já nos deu o atestado de óbito, eu quero que o Senhor ressuscite o meu filho para eu continuar o meu ministério. Eu não posso continuar o meu ministério se o Senhor não ressuscitar o meu filho. E até o final, até enquanto o meu filho estava descendo um caixão na cova, eu falei para Deus: Deus, ressuscita o meu filho. Mas Deus não fez. E quando Deus não fez, eu olhei para o céu e disse: bom, então hoje eu deixo de ler a sua palavra, eu deixo de te seguir e não vou fazer mais nada, absolutamente nada. Vou voltar ao mercado de trabalho e não vou fazer absolutamente mais nada em relação à tua pessoa, porque o Senhor é um Deus tirano, o Senhor é um Deus que tira a vida de um filho, e o Senhor sabe que eu moro com pessoas que a família não quer. Eu queria o meu filho e o Senhor me tirou. O Senhor podia tirar a vida de várias pessoas que estão na minha casa, mas o Senhor escolheu tirar a vida do meu filho. Isso não pode acontecer. Então o Senhor não é um Deus de amor, e por isso eu quero que o Senhor morra. Eu quero que o Senhor não viva mais na minha vida. Pode sair da minha vida. Cheguei na minha casa, joguei a Bíblia debaixo da cama e saí. E aí eu fui avisar os meninos e as meninas que moravam comigo, dizendo: vocês podem ir embora. O Deus que eu achava que Ele era de amor, Ele é um Deus tirano. Vocês podem ir embora, que eu não vou cuidar de mais ninguém na minha casa. Mas na verdade ninguém foi embora, todo mundo ficou, e era 29 pessoas. E todos começaram a tentar me entender e tentar também me amar, apesar da minha dor. E todo dia eu descia numa praça que estava próximo da minha casa e eu brigava com Deus. Eu falava assim: escuta, se você é Deus, se personaliza aqui que eu vou te dar um pau, que você nem sabe o que vai acontecer com você. Desce aqui para você ver se eu não vou brigar com você. Ainda bem que ele não apareceu, porque se ele aparecesse eu ia tomar uma surra lascada, né? Mas assim, aí eu sempre brigava porque eu olhava para minha família, minha esposa querendo se matar, meu filho chorando a cada dia, as pessoas sofrendo por causa da morte do meu filho. E meu filho queria ser missionário entre os índios.
Ele queria ser dentista e ser missionário entre os índios. Eu falei, não é possível que Deus tira um missionário da terra. Não é possível que esse cara não entendeu que meu filho ia servi-lo para o resto da vida. E aí eu começo a ser um homem que não tinha coração, mas ao mesmo tempo existia um Deus que sempre Ele estava do meu lado. E uma das coisas interessantes que aconteceu nesse tempo todo, que foi mais de 2 anos que eu vivi isso, eu sempre quando deitava, vinha mensagens e palavras de Deus na minha mente, e eu falava, não posso pensar isso, não posso pensar, porque eu não quero mais Deus. E eu falava para minha mulher, esquece de Deus, hein? Não venha falar para mim de Jesus, não venha falar para mim de Deus, não venha falar para mim de nada. E foi uma briga durante 2 anos. E aí até que um menino que eu tirei da rua, ele chama Ronaldo, hoje ele é açougueiro, ele veio, tomou coragem, ele tinha 17 anos na época, ele tomou coragem, trouxe uma sopa para mim, colocou perto da minha cama e disse, eu estou trazendo uma sopa para você comer, porque você não está se alimentando. Eu falei, não vou comer, eu estou aqui brigando, obrigado, pode levar embora, eu não quero, não sei porque você ainda não foi embora. Ele falou assim, não, eu não fui embora, mas eu quero falar umas coisas para você. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, eu fiquei pensando muito tempo na sua vida e na minha vida. Eu estava na rua, você falou para mim que tinha um Deus que queria me levar para o céu. Eu acreditei nesse negócio. Eu mudei a minha vida por causa das suas mensagens e porque a palavra de Deus diz que isso é importante para a minha vida. Você sempre disse que você queria ir para o céu primeiro para não ver ninguém morrendo, porque você não via a hora de chegar nos braços de Jesus. Agora Jesus leva o seu filho para onde você queria ir, você é egoísta, você não quer saber de nada, você queria ir primeiro. E por que você não aceita que ele está no melhor lugar? Eu fiquei olhando para ele. E eu falei assim, você tem que pensar que Deus te chamou para cuidar da gente, e Deus chamou você para também entender que o melhor lugar onde seu filho está é nos braços de Jesus. E aí eu olhei para ele e falei assim, tá bom, pode fechar a porta, vai embora. Aí ele fechou a porta, e parece que eu escutava a porta batendo, como se tivesse 2 cachorrinhos na porta querendo entrar, que era a misericórdia e a bondade de Deus. E aí eu me dobrei debaixo da cama, peguei a Bíblia e fui ler a Bíblia depois de muito tempo. E aí quando eu abri a Bíblia lá em Hebreus 13, que diz, eu jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Então ali naquela hora eu entendi que Deus estava me dando mais uma chance de eu continuar o meu ministério. Deus estava me dando mais uma chance para eu viver a minha vida. Deus estava querendo continuar me amando mesmo quando eu não o amei, mesmo quando eu o abandonei, mesmo quando eu briguei com ele. Uma das coisas que você tem que entender é que você pode perguntar por quê, você pode questionar, você pode brigar, mas uma das coisas que não dá para se afastar é da bondade e da misericórdia de Deus, porque o lugar de casa é lugar de bondade e de misericórdia, não é um lugar de lutas, de dificuldades, aonde eu não posso abrir mão do meu orgulho e das minhas razões para poder entender o amor que Deus tem para a minha vida. Então uma das coisas que nós temos que entender no lugar de encontro, só pode ter encontro se tiver alguém querendo, e esse alguém sempre será Deus. Deus sempre está querendo se encontrar com você, mesmo quando você quer que ele morra. Essa é uma das condições que nós temos. Então outra coisa que eu quero deixar nessa manhã para você é entender a volta desse filho. E a volta desse filho não é o arrependimento. Joaquim Jeremias ele vai dizer que arrependimento é quando um judeu se cala e não quando um judeu fala. Então nessa volta desse filho, que depois dele ter gastado todas as suas fortunas, depois de ter se envolvido com meretriz, depois de ter se envolvido com todas as coisas, ele voltou para a casa do pai porque ele tinha uma oração de segundas intenções. Porque ele lá sofrendo, ele diz, puxa,
na casa do meu pai, os jornaleiros não sofrem, eles também são abençoados. Jornaleiro corintiano não é aquele que vende jornal, é aquele que trabalha por jornada. Né? Então, por isso que é jornaleiro. E é uma das coisas que ele diz: não, eu vou até o meu pai, vou dizer para ele que eu estou arrependido, porque eu pequei contra o céu e contra ele, e eu quero ser jornaleiro. Então isso era uma condição sine qua non para que ele pudesse continuar perto do Pai. Nós temos várias orações de segundas intenções perto do nosso Pai, porque nós queremos ficar na periferia sendo abençoado por Ele, mas Deus não quer essa relação periférica com Ele. Deus quer que você tenha uma relação profunda, então Ele te traz para perto e faz com que você se relacione com Ele, porque o lugar da casa, ou a casa do Senhor, ou a sua casa, tem lugar aonde você tem que trazer para perto as pessoas que estão dentro da sua casa ou se encontram com você. Você precisa estar perto dele e não longe. E o que as pessoas fazem, de acordo com o cristianismo da atualidade, é querer viver na periferia, sendo abençoado por um Deus que não é mais um Deus, mas é um balconista que vai servir tudo aquilo que você deseja. Ou seja, a igreja se torna um supermercado, Deus se torna o balconista e você é o cliente. Nesse encontro não é nada mais, nada menos do que um encontro de família, onde não existe cliente nem balconista. Existem pessoas que amam você e quer que você se encontre com ela todos os dias. É essa a condição de nós podemos viver. Então o pai traz o filho para perto dele. E nessa hora, depois que o filho fez essa oração, o filho se cala. E por causa da atitude de bondade do pai e a atitude de misericórdia dele. E é uma das coisas que eu fico pensando, é que o pai não perguntou aonde ele gastou o dinheiro. Ele não perguntou com que ele comprou todas as coisas que ele tinha e gastou de forma dissoluta. O pai, ele não questionou se o filho tinha investido o dinheiro ou não. Então isso me traz uma outra condição. Para a pessoa poder se aproximar, eu tenho que valorizá-la mais do que as coisas que ela pode ter ou adquiriu. Então no evangelho e nos encontros, nós não temos que valorizar o que a pessoa tem, mas o que ela é. Então é isso que tem que ser fortalecido nas nossas casas, fortalecidos nos nossos encontros. Não é pelo que ela pode me ceder, ou pelo que ela pode adquirir, ou pelo que ela pode doar para mim, mas é pelo que ela é. Não importa quanto de dinheiro você tenha, não importa quanto falta, o que importa é que as coisas não são mais importantes do que as pessoas nesse encontro. E é isso que nós temos que mudar também, inverter, reverter na nossa vida. Muitas vezes as nossas redes são mais por interesse do que por relações pessoais que nós podemos ter. Então nós temos que entender que as relações interpessoais são mais importantes do que as coisas que os outros têm. E é isso que o Pai misericordioso olha para o filho. Ele não pergunta, ou seja, isso significa o quê? Que o evangelho valoriza mais a pessoa do que as coisas que ele pode ter ou que ele perdeu. Então quando uma pessoa perde algo que é nosso, nós vamos questionar, nós vamos brigar, ou até mesmo quando roubam, nós queremos brigar, questionar, aplicar justiça, que justiça para nós, não, ele tem que sentir na pele o quanto ele me prejudicou. Isso é justiça, mas a justiça divina é perdão. Não tem como viver com justiça divina sem ter perdão e misericórdia. Então naquela hora o pai poderia dizer da seguinte forma: não quero mais te aceitar, você já acabou comigo, você já deixou a minha vida, você já estragou a minha fortuna, então eu quero que você vá embora. Mas o pai não, o pai levanta, corre, abraça, beija e troca toda a vestidura dele. Para mim não é muito importante a vestidura, mas para mim é importante essa reação de recebê-lo, porque a casa sempre tem que estar aberta para receber aquele que um dia foi embora, ao ponto de nós podermos não questionar o que aconteceu, mas simplesmente entender, se voltou é porque precisa de uma nova oportunidade.
E quando nós damos nova oportunidade para as pessoas, nós entendemos também que essa nova oportunidade vai superar as nossas expectativas. E é isso que nós temos que entender. Quando damos novas oportunidades para as pessoas, nós estamos fazendo com que ela supere as nossas expectativas. E nós fazemos com que ela vá mais adiante do que aquilo que nós entendemos ou que nós queremos para a vida dela. Então nós temos que ser, em nossa casa, lugar de encontro que supera as nossas expectativas. Todo segundo encontro é um segundo encontro de superação de expectativas. Porque eu estou enfermo, eu estou com dificuldade, ferido, e ali eu olho e eu falo assim, meu Deus do céu, como que eu vou dar uma segunda oportunidade para esse menino? E aí ou para essa menina. E quando eu dou a segunda oportunidade, eu vejo o quanto essa pessoa vai trabalhar para que ela possa ser aceita e para que ela possa superar as ideias que nós temos dela. Ela sempre vai querer ser aceita na onde ela está. E nós precisamos entender isso, que nós temos que fazer isso. E quando eu penso nessa passagem de encontros e desencontros, eu lembro de um homem chamado Pelé. Eu cuidei dele na rua por muitos anos. Gente boa demais esse Pelé. Era traficante, assassino, tanto é que ele matou uma mulher com um paralelepípedo na cabeça dela. Mas ele era muito gente boa. E eu sempre ia e acompanhava ele durante 10 anos. Eu andei atrás dele, falando, Pelé, Jesus é bom, nós temos que voltar para Jesus. E esse Pelé, ele dizia assim, pastor, eu estou aqui com droga, eu estou aqui esperando o pessoal chegar para eu distribuir, não posso te atender, o que você quer que eu faça para você ir embora? Eu falei, não, eu quero que você pague um Guaraná e uma coxinha para mim. E aí ele falou, então tá, toma aqui o dinheiro. Eu falei, não, você tem que ir até o bar lá comigo. E aí ele pagava a coxinha, o Guaraná. Eu falei, não, você tem que ficar aqui, que eu vou falar de Jesus para você. E ele ficava, tá bom, pastor. E aí eu ficava falando com ele de Jesus até terminar de comer a coxinha, o Guaraná e tal. E depois ele foi para a cadeia, eu fui junto com ele, abri uma capelania carcerária onde ele estava e disse para ele da seguinte forma, Pelé, vem para o culto, eu quero que você entenda. E aí ele se vestia, estava bravo, saía e ficava no culto. Depois ele saiu, depois de um tempo ele decidiu mudar de vida. E quando ele decide mudar de vida, ele compra 25 litros de pinga, chama os amigos e vai tomar cachaça até virar o zóio. E aí quando vira o zóio, ele chega em casa, batendo na porta e fala assim, macarrão, estou aqui, quero aceitar Jesus. Aí eu olhei e falei assim, pô, mas quem disse que bêbado não toma a decisão correta? Né? Gastou todo o dinheiro com cachaça, mas está aí, firme e forte. Aí depois de alguns dias ele tem problema com a cirrose, tive que levar ele para o hospital, ele vomita em todo o meu carro. A primeira coisa que ele vomita é no para-brisa do carro. Passei o pano colou, tive que passar a mão. E aquela coisa meia verde com bola amarela, né? Depois você pode tomar um caldo lá no negócio, ali no bar, você vai lembrar desse negócio. E ali ele é salvo, e aí nós começamos uma relação. Depois de 14 anos, 4 anos morando comigo, a mulher dele começa a namorar com ele, na minha casa, ele pede perdão para os filhos, ele começa a se relacionar com a família, ele volta para o lar. Isso significa que ele só pôde ter uma nova oportunidade, porque alguém o abraçou na hora que ele estava no fundo do poço. Então, quando nós estamos no fundo do poço, só Deus para nos dar a oportunidade de nos fazer relacionar de novo e voltar a ter encontro com aqueles que nós amamos e que nós queremos de volta as relações. Deus fez isso com o Pelé e nós somos gratos porque hoje ele é um dos melhores evangelistas que tem no centro de São Paulo. Ele é um dos homens que disse, existe um grupo de pessoas que foram atrás de mim, que andaram comigo, que fizeram as coisas para que eu pudesse estar com Jesus o resto da minha vida. Então eu não vou desistir das pessoas como ninguém desistiu de mim. Nós podemos desistir das relações, mas Deus nunca, jamais vai desistir da relação com você. Tenha isso na sua cabeça. Você pode fazer tudo, qualquer coisa que você acha que você deve fazer na sua cabeça. Deus não vai abandonar você e Deus não vai te deixar.
Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus que faz todas as coisas acontecerem através dEle e por Ele. E Ele tem a alegria em amar você. E essa é uma das condições. Esse filho se converte, e ao se converter, o pai faz uma festa e faz um churrasco de carneiro para todo mundo, e o samba rolando solto na casa, no salão de festa. E aí vem o filho com o matinho na boca e com a enxada nas costas, dizendo: mas o que é aquilo lá? E aí o escravo diz: bom, o seu pai viu que o filho dele estava morto, reviveu e trouxe ele de volta. E o filho mais velho fica bravo e senta na escada do lado de fora do salão de festa. Uma das coisas que ia acontecer no judaísmo primitivo é que o pai nunca, jamais ele ia sair da festa, porque foi uma decisão dele. Então o pai nunca sairia da festa para poder se justificar. Então aqui nós vemos a proposta de Jesus, tendo um pai diferente, porque ele estava indicando o pai que está no céu e não os pais que estão na terra. O pai que está no céu, ele sai da festa e vai tentar convencer o filho a poder participar dessa festa. Então o nosso pai tem totalmente caráter e qualidades diferentes da nossa. E o que nós precisamos entender é que esse pai, apesar de tomar a decisão correta, ele ainda tenta se justificar em relação ao filho mais velho. Então o pai que quer ter, ou que quer relacionamento, ou que quer fazer com que as pessoas se encontrem, ele precisa tomar a decisão de estar com o coração aberto para poder trazer tantos aqueles amargurados como aqueles que foram machucados e machucaram pessoas. O pai, ele tem que trazer para perto, para que eles possam se relacionar. E aí o filho fala todas as coisas para o pai, que ele fez tudo, trabalha até hoje, e o pai não deu um carneiro. E o pai diz: bom, tudo que tem aqui é teu, você pode fazer o que você quiser. Então ele dá liberdade para o filho, e ele diz: olha, mas era necessário. Esse filho que estava perdido, ele foi achado, que estava morto, ele ressuscitou. Então o que eu quero que você faça, na verdade, convidou-o para a festa, porque pessoas amarguradas, tristes, abatidas, depressivas, não querem fazer parte da festa porque foram afetadas na vida. Mas uma das coisas que Deus quer que a gente faça é que quando alguém está tendo uma nova chance, todos participem da festa. Então o nosso Deus não é um Deus de condenação, é um Deus de oportunidades. Nosso Deus, ele não condena ninguém, ele está do lado de fora da condenação. E é uma das coisas que eu quero que você guarde. Jesus, ele foi enviado para a terra, não só para amar, mas para salvar pessoas. João 3,17, ele vai dizer da seguinte forma: Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus não tem possibilidade de condenar pessoas a partir das atitudes dela, mas ele vai ter misericórdia dessas pessoas. E é isso que ele fez em toda a sua carreira, em todo o seu tempo na terra. A gente pode lembrar e pensar da mulher adúltera, que um grupo de fariseus trouxe até Jesus na areia. E essa mulher joga ela na areia, e os fariseus começam a perguntar: o que nós vamos fazer com ela? Ela é adúltera. E Jesus fala: mas o que a lei diz? Bom, a lei diz para apedrejar, porque ela pecou. E Jesus diz o quê? Bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que significa? Significa que todo mundo jogou a pedra no chão, porque todos estavam em pecado. Então, apesar de Jesus não condenar a mulher, e é claro que a gente não sabe o que Jesus está escrevendo na areia, mas para mim ele estava fazendo o símbolo do Palmeiras. Então é uma das coisas que ele sempre faz, né? Então ele vai dizer: mulher, quem te condenou? Ele vai dizer: ninguém, Senhor, me condenou. Então, se ninguém te condenou, nem eu te condeno.
vai e não peques mais. Ela pecou? Claro que ela pecou, várias vezes, porque ela é humana, ela vai errar. Mas uma das coisas que Jesus vai fazer, Ele vai sempre perdoar, sempre fazer com que a gente possa perceber o perdão. E quando Jesus ele vai à cruz, porque Ele não pode condenar, Ele está recebendo a maior violência da vida dele. E o que Ele diz na primeira frase é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então aqueles que estão na cruz com Cristo, como eu acredito que aqui existem pessoas que estão na cruz com Cristo, o nosso papel é saber o que nós temos que fazer diante das relações e dos encontros que nós queremos ter. Os encontros têm que ser carregados de perdão e não de condenações, porque aquele que está na cruz sabe o que tem que fazer: perdoar. E aquele que não está na cruz, com certeza, ele vai te violentar, ele vai te amargurar, ele vai fazer você sofrer. Então o que nós temos que fazer como cristãos? Perdoar. Porque Jesus da cruz, Ele não teve outra palavra a não ser: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então quem está na cruz sabe o que faz, quem não está na cruz não sabe o que faz. Então isso tem uma conotação diante daquele que não pode de forma nenhuma te condenar, porque Ele veio para salvar você. Deus, Ele ama você. Deus, Ele quer que você se encontre e que esteja aberto para as misericórdias e para os perdões que precisam ser acontecidos entre você e pessoas. O encontro só pode acontecer se for carregado de desejo de perdoar e de andar de novo junto. Então a reconciliação nada mais é do que você eliminar o seu passado amargurado para viver novamente junto com aquelas pessoas que te machucaram, para dar uma nova chance a elas de terem oportunidade de se relacionar com você e com Deus. Por isso que Jesus diz da seguinte forma: quando você perdoar na terra, eu vou perdoar também. Então é uma possibilidade divina, o encontro para o perdão. A possibilidade tem que ser divina, e Deus sempre vai trazer você para a reconciliação. E reconciliação não é aquele que foi ofendido, ou não é aquele que ofendeu, mas é aquele que foi ofendido que tem que procurar o ofensor para perdoar, porque é isso que Deus fez. A sociedade mostra totalmente diferente. Nós temos que esperar porque estamos ofendidos, então os ofensores que venham pedir perdão. Não! É a comunidade chamada cristã que entende que a reconciliação é partir das ofensas para perdoar. Então quem foi ofendido que tem que perdoar. Por isso que o pai na parábola ele perdoa, porque ele era o ofendido. Muitas vezes nós procuramos justificar como que nós devemos agir para não perdoar pessoas. Não se justifique. Dê uma oportunidade para aqueles que te machucaram e perdoe, para que os encontros sejam verdadeiros, ao ponto de nós fazermos festas em todos os lugares que nós formos. Então o que Jesus está querendo dizer? Que nós somos responsáveis em não fazer inimizades, mas fazer amigos. Por isso nós temos que derrubar os muros da inimizade e cravar a inimizade na cruz, que é o lugar do perdão e o lugar da reconciliação. Que Deus abençoe você, e você pense nas pessoas que marcaram a tua vida e que ainda você não tem o desejo de reencontrar com elas. Que Deus possa trabalhar no seu coração ao ponto de mostrar para você que é você que tem que procurá-lo. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Deus veio ao nosso encontro. Ele nos amou, e por Ele nos amar, nós estamos aqui hoje. Então você teve uma nova chance. E se você teve uma nova chance, eu e você podemos dar novas chances para os outros, para que eles possam ter uma vida bonita com Jesus. Amém? Deus abençoe você.